Teve uma época que enfrentar o Brasil era quase uma sentença de derrota. Mas hoje, ninguém mais tem medo. O que aconteceu com a seleção mais temida da história? O que aconteceu com a seleção que as outras seleções tinham medo? Será que a seleção brasileira vai continuar assim, ou um dia veremos o Brasil de antigamente? Aqui você verá o motivo da decadência da seleção brasileira desde de 2002. O talento natural da seleção brasileira de antigamente vinha da ginga das ruas, da criatividade espontânea e do improviso, destacando ícones como Pelé, Garrincha e Ronaldinho Gaúcho. A criatividade da antiga seleção brasileira marcou o esporte com dribles geniais, improviso em campo e alegria no jogo. Times históricos como o de 1970 e o pentacampeonato em 2002 encantaram o mundo com talento puro e jogadas inesquecíveis. Improviso. Jogadores criavam jogadas do nada, sem depender de esquemas rígidos. Dribles mágicos, fintas secas, lençóis e canetas desarmavam defesas inteiras com facilidade. Alegria. O famoso jeito brasileiro de jogar passava a sensação de festa e diversão com a bola nos pés. Os dois times inesquecíveis são os de 70 e o de 2002. Os jogadores mais decisivos da história antiga da seleção brasileira incluem Pelé, Garrincha e Romário, ícones que definiram eras com gols e títulos. Action. O jogo ocorreu em 8 de julho de 2014, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, durante a semifinal da Copa do Mundo. O Mineiraço representa a derrota da seleção brasileira por 7-1 para a Alemanha, a maior humilhação do futebol nacional e um choque profundo na identidade do país. O fim da confiança mundial na seleção brasileira ocorreu de forma definitiva em 8 de julho de 2014, marcado pela derrota por 7-1 para a Alemanha, a desestruturação emocional em campo e a perda de protagonismo técnico histórico. A mudança de mentalidade da seleção brasileira na Copa de 2014 foi marcada por forte pressão emocional, foco excessivo na mística de jogar em casa e falhas no controle psicológico. O time tentou se blindar com discursos de favoritismo obrigatório, mas desmoronou emocionalmente após o primeiro gol sofrido contra a Alemanha na semifinal. De julho de 2014 marcou o pior vexame da história da seleção brasileira, a derrota por 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo no Mineirão, que destruiu a mística de invencibilidade e o respeito absoluto que o futebol do país impunha no exterior. O pesadelo de 2-0-1-4 ao jogo. O estádio Mineirão testemunhou a maior goleada sofrida pelo Brasil em Copas do Mundo, com 4 gols alemães em um intervalo de apenas 6 minutos no primeiro tempo. Os desfalques. A equipe jogou sem o lesionado Neymar e o capitão Thiago Silva, o que fragilizou o time emocional e taticamente. A seleção brasileira vive uma crise de identidade e rumo tático, refletida na eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para a Noruega. O time oscila entre tentar copiar o modelo europeu e resgatar a essência individual, sem conseguir se impor coletivamente. Sim, o Brasil dependeu muito de Neymar por muitos anos, mas essa força diminuiu. O time agora busca um jogo mais em grupo. O peso do craque estatísticas altas. A seleção sempre teve números melhores e mais criação de jogadas com o camisa 10 em campo. Ausências sentidas, Copas e jogos importantes mostraram queda de rendimento e falta de um líder criativo quando ele se machucou. Condição física.
Com lesões e menos partidas seguidas em alto nível, a dependência antiga já não existe do mesmo jeito. A seleção francesa de futebol e a seleção espanhola de futebol intensificaram uma grande rivalidade europeia, destacando-se pela força de seus sistemas de base e por confrontos diretos decisivos em torneios recentes. A evolução dessas potências reflete identidades bem definidas no futebol moderno. França aposta na capilaridade de talentos formados nos subúrbios parisienses, unindo invencibilidade física, transições rápidas e forte destaque individual no setor ofensivo. Espanha mantém o DNA do controle de bola e pressão pós-perda, apoiada na eficiência de ecossistemas como a base de clubes locais e na ascensão de jovens estrelas. O futebol brasileiro estagnou nas glórias do passado, enquanto potências como a seleção francesa de futebol e a seleção espanhola de futebol investiram em planejamento científico, coletivo e estruturado. O Brasil confiou excessivamente no improviso individual e na repetição de heranças de 1970 ou 2002, falhando em atualizar a infraestrutura de formação e a mentalidade tática. A distância em relação às fases decisivas das Copas do Mundo evidenciou a perda de competitividade e o peso de viver de lembranças. A tentativa desorganizada de copiar o futebol europeu sem a devida estrutura gerou um limbo criativo e tático na seleção brasileira. O Brasil sofreu um atraso estrutural enquanto a seleção francesa de futebol e a seleção espanhola de futebol investiram em projetos de longo prazo. A diferença atual está na falta de um modelo unificado de jogo, na dependência excessiva do talento individual e na ausência de planejamento integrado entre as categorias de base e a equipe principal. O futebol atual exige organização, intensidade e união, transformando cada partida em um complexo xadrez humano onde o talento individual serve ao plano do grupo. O futebol moderno exige uma união forte entre tática, preparação física e trabalho em equipe, deixando pouco espaço para jogadas que dependem de apenas um atleta. O jogo mudou muito e hoje cada atleta precisa entender bem o espaço em campo para ajudar o grupo. A pressão alta no futebol moderno é uma estratégia tática onde o time avança sua marcação até o campo de ataque para sufocar a saída de bola rival. Ela substitui jogadas criativas tradicionais, exige forte coordenação física e assume riscos defensivos. A organização defensiva no futebol moderno baseia-se na compactação coletiva, no controle de espaço e na sincronização de linhas, como o 4-4-2 ou o 4-1-4-1, indo muito além do simples posicionamento estático. O jogo coletivo no futebol moderno é baseado na compactação das linhas, na ocupação inteligente de espaços e na intensidade sem a bola. Os pilares centrais dessa dinâmica envolvem a densidade defensiva, a fluidez posicional e a saída de bola apoiada. O futebol moderno exige um forte trabalho em equipe, organização tática e ciência, enquanto a seleção brasileira ainda confia muito no talento individual de seus jogadores. Esse contraste faz o Brasil sofrer contra seleções europeias e sul-americanas mais preparadas e unidas em campo. A seleção brasileira sofre no futebol atual porque aposta na genialidade individual, enquanto o esporte global exige forte organização tática, intensidade física e inteligência coletiva. Seleções europeias e sul-americanas investem em modelos de jogo integrados, a seleção brasileira ainda enfrenta o desafio de equilibrar a criatividade de seus atletas com um padrão tático sólido. A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 de forma precoce nas oitavas de final após perder por 2-1 para a Noruega, em partida disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com gols de Erling Haaland. A dificuldade crônica da seleção brasileira contra equipes organizadas e fechadas defensivamente marcou negativamente a campanha na Copa do Mundo de 2026, resultando na eliminação nas oitavas de final. O time de Carlo Ancelotti sofreu com lentidão na criação, pouca mobilidade no meio-campo e dependência de lampejos individuais.
A falta de reação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 refletiu uma atuação lenta, apatia em momentos críticos e a eliminação precoce nas oitavas de final para a Noruega. Sim, o Brasil mantém um padrão de derrotas em mata-mata para seleções europeias, com destaque para as quartas de final em 2018 e 2022, embora o roteiro exato varie a cada edição. Sim, em parte há um padrão recente para a seleção masculina. O Brasil caiu nas quartas de final para seleções europeias em 2018 e 2022, mas o roteiro mudou com a queda precoce nas oitavas em 2026. Queda na mesma fase, quartas, e para rivais da Europa. Sim, o Brasil mantém um padrão de derrotas em mata-matas para seleções europeias, mas as eliminações tiveram contextos diferentes. Em 2018 caiu nas quartas ao cometer falhas contra a Bélgica, 1-2, em 2022 empatou e perdeu nos pênaltis para a Croácia também nas quartas, e em 2026 parou nas oitavas frente à Noruega, 1-2. O debate sobre o futebol nacional aponta que o Brasil não perdeu talento, mas sim identidade e mentalidade competitiva. A frase reflete o debate sobre a crise do futebol brasileiro, apontando a cópia de modelos europeus em vez da valorização do estilo. O futebol brasileiro vive um debate profundo sobre a perda de sua essência criativa e a exigência de um modelo mais pragmático e industrial. Para muitos analistas e torcedores, a busca por copiar moldes europeus enfraqueceu o diferencial histórico do país próprio.